Na aula anterior, a gente falou sobre os conceitos iniciais, sobre as coisas que a gente vai falar ao longo do curso. A gente falou sobre Node.js, JavaScript, falou sobre API RESTful, né? Sobre métodos HTTP e falou sobre CRUD também. Agora, como eu disse, né, na última aula, a gente vai começar a modelar o nosso modelo de negócio. A gente vai começar a dar forma para ele com relação a questões de MER, né? De modelo, entidade e relacionamento. Para quem não sabe, o MER, modelo, entidade e relacionamento, ele é usado ali para a gente criar um modelo conceitual, né? É um conceito que vem da engenharia de software. Quem fez banco de dados já está acostumado, já viu. Esse nome não é estranho, né? Já viu isso aqui. E a gente usa para descrever nosso modelo, nosso domínio de negócios com base em objetos. E também esses objetos aqui vão ter, ou entidades vão ter atributos, e vão ter relacionamentos que relacionam essas entidades aí. Geralmente a gente usa isso para estar modelando nossa base inicial ali do banco de dados, né? É muito importante. Dado esse conceito inicial, a gente vai começar então aqui modelando. Para fazer isso, usa um site que chama Draw.io, né? Ele é um site de diagramas online, gratuito, para a gente estar fazendo aí nossas modelagens. Aqui tem que escolher uma conta do Google, né? Você pode escolher a sua aí. Vou estar escolhendo a minha conta pessoal aqui no caso, que tá mais fácil. E vamos lá, pronto. Criar um novo diagrama. A gente vai querer um diagrama desse aqui, né? Um diagrama de relacionamentos, entidade de relacionamento. É esse diagrama que a gente quer. A gente vai criar. A gente pode escolher qual pasta a gente vai pôr, vou colocar na pasta root mesmo, né? Depois organiza isso aí lá. Daí aqui a gente já tem o nosso modelo inicial, né? Nossa área de trabalho aqui. Primeira coisa que a gente tem que pensar primeiro tem que falar o que a gente vai fazer, né? Qual que é o caso, o modelo de negócio que a gente vai tratar. Basicamente, pensei em tratar no modelo sobre cursos. A gente vai tratar sobre a questão do ambiente de universidade ou do ambiente de plataformas online de cursos. Só que a gente vai tratar um caso bem simples, tá? A gente vai simplificar bastante o cenário. Basicamente, a gente vai ter 3 entidades aqui. A gente vai ter a entidade de professor, aluno e curso. Só essas 3, bem simples mesmo, por uma questão didática. E a gente vai trabalhar em cima delas. Para começar modelando, já posso começar a definir minha entidade, né? No Mero, para definir entidade, a gente usa esse retângulo aqui com bordas arredondadas. E a primeira entidade que eu vou definir, eu vou chamar de pessoa. Por que pessoa, né? Vocês vão ver daqui a pouco, mas basicamente porque aluno e professor são pessoas. Então a gente pode trabalhar com uma questão dentro do Mer que chama herança, né? Daí, para fazer isso, eu vou definir essa entidade de pessoa. E a gente pode começar definindo, talvez, atributos dessa entidade. Para definir atributo, a gente usa a elipse aqui, um pouco menor, talvez esse tamanho, tá bom? E a gente começa a definir atributos de pessoa. Pensando aqui nos atributos, vou colocar um código para identificar cada pessoa, né? Eu também talvez coloque... Deixa eu ver aqui. A gente pode colocar um atributo, talvez, multivalorado. Acho que é uma boa. E esse atributo vai ser do tipo vai ser o telefone. A gente pode ter vários telefones, no caso. Quando é atributo multivalorado, a gente tem que escolher uma linha dupla aqui. Deixa eu ver se consigo fazer isso. Aqui, pessoal, para a gente criar esse atributo aqui com essa elipse de linha dupla, apanha um pouquinho, tá? Mas a gente vai ter que pegar uma outra elipse aqui, ó. A gente não consegue formatar esse estilo. Então, a gente vai definir aqui um atributo multivalorado. Quando a gente define um atributo multivalorado, a gente usa essa representação, né? Uma elipse de linha dupla. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Ver esse tamanho, tá bom. Aí. Pode ter mais atributos. Vou brincar um pouco com questão de conceito para diversificar. E aqui a gente pode ter talvez um nome, né? O nome da pessoa. Daí a gente pode fazer aqui, esse atributo nome, um atributo, no caso aqui, composto que a gente fala. Esse é multivalorado, esse é um atributo simples, e esse aqui seria um atributo composto. Como é que eu vou fazer essa questão de composição? Mas basicamente a gente vai definir aqui mais 3 atributos com base nesse inicial, tá, nome. E quais vão ser esses 3 atributos? A gente vai ter o primeiro nome, chamado de pnome, o nome do meio, né? Meio, colocar meio nome. Mexer mais para português que é melhor. E o último nome, né? Então, basicamente, isso aqui vai ser os nomes nossos. E a gente pode começar a linkar, tá? A gente vem aqui, ó. Começa a linkar os atributos. Quando a gente está linkando o atributo composto, a gente não precisa usar setinha. Então, a gente pode tirar ela
por aqui, tá? Tirei a setinha aqui para linkar os atributos multivalorados. No caso, a gente não vai usar seta. Existe um caso especial para usar seta, já que eu vou explicar. Então a gente vai linkando aqui. Atributos compostos linkados, a gente vai linkar o telefone também, é o mesmo esquema, né? Linkar agora na entidade, essa diferença. Sempre aqui nada. Vou linkar esse atributo com composto também, nada. Linkar código aqui que vai ser nosso ID. Esse código ele vai ser nossa primary key que a gente fala no banco de dados, ou identificador único, né, da entidade pessoa. Quando é isso, quando é uma primary key, a gente tem que sublinhar, né, o texto. Sublinhar aqui, no caso, o texto código de pessoa também, né, que é seu código aqui. Então a gente sublinha aqui para indicar que isso aqui é uma chave primária, entidade de pessoa. Próximo passo, então, aqui é representar a questão de herança que eu falei. Para fazer herança, geralmente a gente usa um triângulo, tá? Esse triângulo tem que ficar virado para baixo, a ponta para baixo, então a gente vai fazer isso aqui. A gente fala aqui, dá o nome dele de isA, né? De tipo is-a, é um, né? E basicamente a gente vai dar esse nome isA. A gente coloca aqui duas linhas para indicar que ele é que a relação de herança é disjunta, já que eu explico que é disjunta. Na questão do MER, no modelo de entidade de relacionamento, sem setinha aqui no caso também. Só dar uma arrumadinha aqui. Aí. Daí aqui a gente tem a nossa questão de herança. Daí aqui que a gente vai fazer, né? A gente vai ter agora meio que as classes que vão herdar de pessoa, ou as entidades que herdam de pessoa. São basicamente duas entidades que a gente vai ter. A gente vai ter o aluno, né? E também o professor. Acho que vou colocar menos aqui, talvez. Vou colocar aí. A gente tem também o professor. Aí. Daí a gente faz a ligação por aqui, né? Pra indicar essa relação no caso de herança. A gente pode dar uma mexidinha aqui pra ficar bonitinho. Caso também sem seta, tá? Seta é usado no caso especial, já que a gente vai tratar disso. Mas a gente não tem seta, não. Talvez aqui deixar mais... Aí, mais legal. Tá. Então a gente tem agora aluno e professor, né? Daí o que a gente pode fazer? A gente pode pensar em alguns atributos que só aluno tem e que só professor tem. Então, eu vou pensar aqui rápido em um atributo, vamos lá. Então, um atributo que eu pensei rápido aqui que posso colocar no aluno, talvez, que pode ter, talvez seja o RA, né? Ou registro acadêmico. Vou colocar registro acadêmico mais completinho. Agora não sei se coloco só RA. Vou colocar RA, vai. Colocar RA, daí a gente pode trabalhar com outra questão aqui do modelo de relacionamento, que é adicionar comentários. Para adicionar comentário, a gente usa esse cara aqui, tá? Essa folhinha aqui com essa dobradinha. Ponta dobrada, né? A gente fala que é o registro acadêmico. Escrever aqui o que você quiser, tá? O comentário. Está no registro. Aí. A gente pode linkar esse atributo a esse comentário aqui que especifica o que ele é, né? Quando a gente tem um atributo meio difícil de presumir o que ele é, pode deixar dúvida, a gente faz assim, questão de comentário. Tá, dado o comentário, a gente pode linkar esse atributo aqui até aluno, né? É um atributo único dele. E tirar a setinha, eu vou usar aqui. E professor, vamos pensar um atributo rápido para professor, né? Professor, bom, pessoal, um atributo que eu pensei rapidamente, que professor talvez seja o salário, né? Então a gente pode definir aqui já salário como atributo exclusivo de professor. O aluno não tem salário, então, infelizmente. E a gente vai linkar ele aqui, tá? Então, a gente vai escrever ele aqui, salário. Aí a gente tem um aluno professor definido com base na entidade, na superentidade, a gente fala aqui de pessoa, né? E eu falei que isso aqui é disjunto, por causa dessas duas linhas aqui, essa relação de isA, GE1, né, de herança, é disjunto. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse nosso modelo, né, quando isso aqui é disjunto, essas classes que eram de pessoa, elas só podem ser
um ou outro, entendeu? Tipo, se tiver uma pessoa lá, ela só pode ser professor ou ela só pode ser aluno. Por isso de junto, né? De junto de ou. Então, ela não pode assumir aqui as duas entidades ao mesmo tempo nessa herança. Isso não vai acontecer. Porque se acontecesse, quando a gente for transformar isso aqui numa tabela de banco de dados, a gente vai ter diferenças, né, entre disjunto e conjunto. Quando é conjunto, a gente pode ter a pessoa assumindo dois papéis diferentes. Nesse cenário, a gente não tem isso. Professor é professor, aluno é aluno. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Próximo passo aqui, então, é definir o curso, né, que é outra entidade importante. Das três importantes, a gente tem o curso também. Vou pegar aqui e já copiar. Mas... Aí. Então, a gente vai ter aqui o curso. Daí de curso, que eu posso pensar aqui rápido. O que a gente vai ter no curso? A gente pode ter... Talvez a duração dele. A duração é um atributo do curso. Duração. A gente pode ter também o nome, né? E a gente pode ter também o terceiro atributo aqui. Pode ser talvez... o código, né? Vou colocar o código. Código do curso. Geralmente a gente fala, esse também chama de ID, tá? Eu chamo de código porque é mais claro, mas quando a gente tá fazendo isso no banco de dados, a gente chama só de ID só. Daí esse aqui vai ser uma chave primária, uma primary key, entidade de curso, né? Então, assim como código pessoa por pessoa, então a gente tem que grifar, passar uma linha embaixo aqui. Daí a gente pode começar a linkar esses atributos aqui à entidade, para falar que esses atributos são dela. Sem setinha. Então, bora. Aqui também. Modelado aqui o curso. Segundo passo, talvez seja modelar a nossa relação, né? A gente viu lá que modelo entidade de relacionamento basicamente é constituído de entidades, que é o que a gente fez, é pessoa, aluno, professor, curso, e relacionamentos. E tem os atributos que eu também mostrei lá. E relacionamentos, que é uma coisa que não apareceu ainda. Mas relacionamentos basicamente vão relacionar essas entidades aqui de alguma forma. A primeira relação que eu consigo pensar aqui olhando é a relação de matrícula entre aluno e curso. E para representar relacionamento a gente usa esse losango aqui, né? Aí a gente pode colocar aqui o nome, eu posso dar uma esticada nele. Não vai ser exatamente um losango, mas aí. Daí a gente pode chamar aqui de... Pode colocar em minúsculo nesse caso. Matrícula, né? Daí a gente começa a fazer relação aqui. E aqui sim a gente vai ver a diferença entre tá usando setinha no mer e não tá usando. Quando eu uso setinha na questão de relacionamento, eu quero dizer que a relação é para um, entendeu? Então, nesse caso aqui, tá? Faz de conta que aqui não tem a setinha e aqui tem. O que eu tô dizendo é que a relação de matrícula entre aluno e curso, a gente vai dizer o seguinte, que aluno pode matricular em vários cursos, então essa linha sem setinha quer dizer vários, então aluno se matricula em vários cursos. E aqui eu tô dizendo que curso pode ter matriculado apenas um aluno. Isso não faz sentido, só para mostrar para vocês, mas... Então, quando eu tenho setinha, um curso pode ter matriculado nele só um aluno. E aluno pode se matricular em vários cursos. Sem setinha, vários, com setinha, muitos. Mas aqui no caso, nesse modelo, os dois vão ser relacionamento. Vai ser um relacionamento aqui de muitos para muitos, que a gente fala. Quando acontece esse muitos dos dois lados. Então aqui, o aluno pode se matricular em vários cursos e um curso pode ter vários alunos, né? Isso é natural de pensar. Segundo relacionamento que eu consigo pensar aqui é o relacionamento entre... Para ficar do mesmo tamanho, só Ctrl+C, Ctrl+V, né? De matrícula. É o relacionamento entre curso e professor. Essa relação vai ser diferente, tá? Um pouco, vai pra cá. Essa relação vai ser uma relação agora de um para muitos, tá? Vou explicar já já. Então aqui a gente tira a seta. E a gente puxa aqui. O que eu tô falando aqui agora com essa setinha? Eu tô falando que um curso... deixa eu renomear aqui também, fica mais claro. O que eu tô falando basicamente, né? Vou dar o nome aqui de ministrar. E basicamente estou falando que um curso pode ser ministrado apenas por um professor. É isso que você tinha dizendo aqui. Então, curso pode ser ministrado apenas por um professor. Já um professor, ele pode ministrar vários cursos. Ele não precisa estar
é exatamente linkado a apenas um curso. Ele pode ter mais cursos ali onde ele vai dar aula, que é natural de pensar também, né? Às vezes o curso pode ter vários professores, mas nesse caso não, pra gente ter um exemplo didático aqui desse cenário de relacionamento. Então, o curso é mestrado por apenas um professor e o professor ministra vários cursos. O segundo passo que a gente pode fazer aqui é adicionar atributos agora na relação, uma coisa que é possível no modelo de entidade de relacionamento e que fica bastante interessante no banco de dados também, né? É uma coisa bem usada. E uma relação que eu consigo pensar aqui fácil é na matrícula a gente colocar aqui, vou colocar só um, eu acho, talvez, colocar o progresso do aluno, né? Então, a gente vai ter um progresso do aluno no curso aqui, né, nessa relação de matrícula. Daí a gente só linka ela aqui na matrícula. Sem setinha nesse caso, a setinha é só usada para a questão de relação, como eu falei. E aqui, basicamente, a gente tem o nosso modelo entidade de relacionamento, que vai ser isso aqui. Isso vai facilitar a gente na hora de modelar o nosso banco de dados, tá? A gente vai fazer essa etapa junto também. Com isso aqui, eu acredito que vocês estão entendendo mais agora sobre o nosso problema que a gente vai resolver, sobre o nosso domínio de negócio, como é falado na explicação aqui sobre o que é entidade de relacionamento, né? E agora a gente tem aqui uma base inicial documentada, que é o MER, para a gente estar fazendo essa modelagem do banco de dados, que vai ser algo que vai vir na próxima aula aí, ou talvez na outra ainda. Já vou renomear aqui então, MER, né? Curso no Node.js. Vocês podem nomear como vocês quiserem, colocar onde vocês quiserem também no drive de vocês. E pronto, né? A gente tem aqui o nosso modelo de entidade de relacionamento concluído. E por agora é isso, pessoal. A gente encerra por aqui essa segunda aula. E a gente já tem o nosso primeiro artefato aqui produzido na prática, que a gente vai utilizar aí na programação da nossa API RESTful, né? Espero que vocês tenham gostado. Para quem já fez banco de dados, que não é novidade, mas para quem não fez, eu acredito que seja. Até mesmo para quem já fez, talvez nem lembre mais, então é uma coisa legal pra gente tratar. Eu fico por aqui e aguardo vocês ali na próxima aula, tá? Até mais.